Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel Vils e sim, o tema desse vídeo é polêmico sim. Então, como vocês já viram no título desse vídeo, também na thumbnail, nós vamos falar sobre os cristãos na política. Sim, nós cristãos temos que nos posicionar na política e sim, a gente tem que estar nesse meio. Porém, não misturando a religião com a política. Entenda isso, a gente não pode misturar a nossa religião com a política por aí. Porém, nós como cidadãos devemos nos posicionar na política. E com isso eu quero deixar um exemplo bem claro aqui para vocês. Como vocês sabem, nos dias atuais existem várias opiniões políticas por aí e umas que vão totalmente contra o cristianismo. O próprio comunismo, nos livros de Karl Marx, uma das falas de Marx, exatamente falando que a religião ela foi criada para poder manipular o homem. Porém, isso daí vai totalmente contra aquilo que a gente prega e acredita. Então não tem como você ser cristão e apoiar uma coisa dessa. E também não tem como você ser cristão e ver isso e ficar calado. Você tem que sim lutar pelo seu direito. Não é porque a gente é cristão e a gente tem que amar o próximo que a gente tem que ficar calado e aceitar tudo que vão impor sobre a gente. A gente tem que entender uma coisa, toda autoridade é instituída por Deus. Porém, a nossa primeira autoridade e a autoridade que a gente tem que exercer o maior respeito e o maior temor é Deus. Então, se tem alguma lei, alguma coisa que vai contra as escrituras, você vai contra as escrituras por conta daquilo dali? Então, por exemplo, se a gente está vivendo num país agora, no Brasil, tem um levante comunista e o Brasil vira um país comunista, num regime comunista, numa ditadura comunista. Você vai ficar calado porque o Estado é um Estado ateu e toda religião é perseguida? Você vai ficar calado? Você vai parar de professar a sua fé em Jesus Cristo porque o Estado é ateu? Não, você não vai, porque você vai proferir a sua fé, porque você não pode negar a sua fé. Então, cara, entenda isso, nós cristãos temos sim que nos posicionar na política. E, cara, tem muitas outras opiniões e divergências de várias coisas sociológicas por aí que vão contra o cristianismo, tá ligado? Então, mano, o que a gente tem que abrir o olho é exatamente contra essas coisas que aí pregam exatamente aquilo que vai contra as escrituras, cara. Cara, como eu já disse aqui, como você vai ficar calado vendo o seu país indo contra a sua religião? Você tem que ter seus direitos, eu tenho que ter os meus direitos. E o que nós queremos como direitos? Nós cristãos, o que nós queremos como nosso direito? Poder pregar a nossa religião e poder ter a nossa religião. Coisa que algumas coisas aí de viés de esquerda são contra. Então, o que nós devemos fazer? Exatamente apoiar e votar naqueles que não falam coisas que vão diretamente contra a nossa religião. E outra coisa, a gente não tem que ter político de time, a gente não pode ter, porque tal fulano é o meu político. Não, cara, pelo amor de Deus, tem gente que por aí acaba até idolatrando as pessoas, isso daí é ridículo, cara. E se você acaba idolatrando um político por aí, mano, abre o seu olho, porque isso daí vai totalmente também contra as escrituras. Então é isso, cara, nós cristãos temos sim que nos posicionar na política. Porém, tem uma coisa, não é muito legal, tá ligado, você ter pessoas que têm cargos eclesiásticos lá no meio da política, tá ligado? Porque, cara, vamos pensar assim, ó. O que era um pastor? O pastor é aquele que apacenta a igreja. Como que ele vai ter tempo de pastorear aquela igreja se ele é um político? Mas a parada tem cristãos sim que tem que estar lá no meio para poder mudar o nosso país e poder fazer o nosso país ser um país que aceite ainda mais a nossa religião e a nossa liberdade de expressão, tá ligado? Então é isso, cara. Não tem nada de errado em cristão se posicionar na política. Porém, o que a gente tem que deixar claro é não pode misturar a política com a religião. Se você está em uma igreja e vê, sei lá, um pastor, por exemplo, pregando de púlpito que você tem que apoiar tal fulano, isso daí é totalmente errado, porque a igreja não é lugar para isso, a igreja é lugar para adorar a Deus. Porém, o que nós temos que fazer é nos posicionar, e não em cima dos púlpitos, tentando comprar os votos dos membros da igreja daquela pessoa, tá ligado? Então, se você vê algum pastor fazendo isso, maluco, mete o pé, porque esse cara aí tá totalmente distante do evangelho. Então, tem uma parada, abra o olho e seja bíblico para você poder se pautar pelo menos um pouco para poder votar naquela pessoa. E não votando em candidatos e também nem apoiando partidos que vão totalmente contra a nossa religião. E é essa mensagem que eu gostaria de trazer para todos vocês. Beijão, que Deus te abençoe.